Olá a todas as pessoas que nos assistem, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Gênero História. Eu sou a Morgane Guzzo, do Laboratório de Estudos de Gênero e História, e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Conversa com as Autoras. Hoje eu convido e converso com a Thaís Colasso Gomes, que escreveu um capítulo intitulado Relações de Gênero e Política, Experiências de Maternidade de Mulheres Militantes durante a Ditadura Militar Brasileira. Esse capítulo ele foi publicado no livro As Vias Múltiplas do Político, Itinerários para uma História Política, que foi organizado pelo Alisson Cruz Soledade e Natália Abreu Damasceno. Boa tarde, Thaís, tudo bem? Oi, Morgane. Olá, pessoas que nos assistem. Tudo bem, sim. Queria agradecer pelo convite, estar aqui conversando sobre minha pesquisa, sobre esse capítulo, sobre esse livro, enfim, divulgar um pouco o que a gente faz, né, no laboratório e no doutorado na UF. Tudo bem, sim. Estamos seguindo com essa pandemia, mas firmes e fortes. É isso mesmo. Então, eu queria te agradecer também por ter aceitado participar aqui do Conversa com as Autoras. E se você puder, então, começar falando um pouco desse livro, né, onde você publicou o começo da tua pesquisa de doutorado, como que ele foi organizado, quem são os autores e organizadores, se você puder falar um pouco, então. Então, a proposta do livro é apresentar várias pesquisas que tenham como foco a história política, né? Mas não no sentido tradicional, por isso que ele fala as vias múltiplas do político. Então, ele foi organizado por dois alunos também do doutorado da UFSC, né? O Alisson Cruz Soledade e a Natália Abreu Damasceno. A Natália também é professora da Universidade Federal de Sergipe. E a proposta dos organizadores é convidar autores que trabalhem com a história política nas suas mais diversas formas, né? Então, tem capítulos sobre gênero, tem capítulos sobre história política em relação com a música, com o carnaval, com movimentos sociais, com manifestações políticas brasileiras, sobre história digital, né, os documentos do Wikileaks, relações Brasil-Estados Unidos. Então, ele passeia assim, por várias facetas do que seria a história política, né? E, ao mesmo tempo que ele procura consolidar essa perspectiva histórica como válida, ele também desconstrói um pouco o sentido tradicional do que seria a história política, né? Assim, não só dos cânones tradicionais de história política, mas também dos sujeitos, das micro-relações, dos bastidores assim da política, né? E aí eles me convidaram para escrever, né, com colegas de doutorado, né? E o livro também tem outros colegas que são da UFSC, mais de diversas universidades do Brasil. E então eles me convidaram para falar um pouco sobre as questões de gênero, maternidade, ditadura, que é a minha pesquisa atual, né? Que eu desenvolvo atual no doutorado da UFSC. Bom, então já partindo para a tua pesquisa, né? Esse capítulo ele é resultado talvez dos primeiros resultados da tua pesquisa de doutorado. Aí, se você puder falar um pouco como está a tua pesquisa, sobre o que que ela é, aprofundar um pouco e falar um pouco desse capítulo mesmo, já que já está publicado. Tá bom. Então, eu gosto de falar sempre da trajetória, né? O que é que me levou a decidir, escolher esse tema, enfim, nesse eu decidi ou ele que me achou, né? Mas eu sempre gostei de trabalhar com temas que envolvessem ditaduras militares, movimentos de resistência à ditadura militar no Brasil. E desde a graduação que eu trabalho com isso, minha monografia foi sobre isso, minha dissertação foi sobre isso também. E na dissertação, durante o mestrado, eu comecei a perceber que eu trabalhei com o movimento estudantil, né, secundarista, de mulheres no Ceará, né, no contexto do golpe militar, da ditadura e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que, além de ter pouco material, né, sobre eixos Nordeste, Norte, sobre o Ceará em si, esses materiais ainda eram muito voltados para uma perspectiva de militantes masculinos, né, de homens que militavam. E aí comecei a descobrir produções que focassem nas relações de gênero, de mulheres. Foi quando eu descobri a Cristina e a Joana. A Joana atualmente é minha orientadora do doutorado. Ana Rita, professora aqui do Ceará, Raquel Caminha, que também é aqui do Ceará,
a Luísa, nossa colega de doutorado, a Sara Pinho, também aqui do Ceará, que também é colega de doutorado. Então, eu descobri várias mulheres, momentos de mulheres que trabalhavam com isso, né, com questões de gênero. E aí pensei, bom, eu acho que é isso que precisa ser feito, né? Acho que a gente precisa compreender que as mulheres também são sujeitos da história também, fazem parte da história e organizam movimentos de ditadura militar, né? Que não é só aquele militante masculino, homem, né, viril e tal. E então eu comecei a pesquisar isso e durante essa minha pesquisa do mestrado eu comecei a entender como é que essa dinâmica de ser mulher, ser militante, como era essa dinâmica com as organizações, como era isso com os militares. E aí uma das minhas entrevistadas, né, das minhas depoentes, né, que eu utilizo basicamente fontes orais, a Helena Serra Azul, ela foi presa grávida, né? Foi torturada grávida, foi marcada de aborto, o filho nasceu na prisão. Então, isso me tocou muito, assim, né? Isso mexeu com muitas questões dentro de mim. E eu pensei, bom, não li nada sobre isso, eu acho que é preciso contar então, a história de mulheres militantes e mães durante a ditadura militar brasileira, né? E aí comecei aquele processo de procurar pessoas que trabalham com maternidade, procurar referências bibliográficas sobre isso, né? E montei meu projeto, né? Então, atualmente, o meu trabalho é sobre isso, né? Sobre mulheres militantes e mães, né? Durante os governos autoritários aqui do Brasil, né? Durante a ditadura militar aqui no Brasil. E para esse capítulo especificamente, né? Eu foquei nas relações entre gênero e política numa perspectiva Foucaultiana, né? Na análise das torturas que as mulheres sofriam como uma forma de demonstração de poder, né? De biopoder, sobre quais corpos poderiam ser utilizados para a maternidade, quais corpos não, né? Em uma perspectiva mesmo de desconstruir essa noção de maternidade tida como o instinto natural, como o destino biológico das mulheres, né? Trazer ela para o campo do social, que é o que muitas pesquisadoras têm feito, né? De desconstruir de desromantizar a maternidade e compreender o sentido político por trás da maternidade. É isso. Falo mais sobre a pesquisa. Isso, eu ia falar para você, então, se puder falar um pouco da pesquisa que está em andamento, né? Em que pé que está, o que você assim considera que é relevante falar, porque aí depois que você defender, a gente pode, inclusive, fazer uma conversa só sobre a tese, mas assim, já deixar as pessoas conhecendo o teu trabalho, né? Esse que está em andamento. Sim, sim. Então, a minha pesquisa, ela está iniciando, né? Eu estou no segundo ano do doutorado ainda, né? Eu não sei se ainda ou se já passa tudo tão rápido. Mas ela está na fase de... Estou construindo material para qualificação, né? Que vai ser próximo ano. Então, eu estou na parte de me debruçar sobre a bibliografia, né? Sobre temas e sobre as fontes, né? De entrevistar mulheres. Então, eu trabalho com diversas fontes, né? Trabalho com jornais, fotografias, mas o meu foco principal são as fontes orais, né? São as entrevistas. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses movimentos de fontes orais, postura oral como metodologia, faço isso desde a graduação, e é um método que eu nunca me canso de fazer e que eu sempre aprendo. Assim. Para esse, falando um pouco mais sobre o capítulo, né, que acho que é o resultado mais atual que eu tenho do meu trabalho, eu procurei analisar de que forma essas mulheres militantes, né, de que forma os corpos dessas mulheres militantes, eles eram tratados, vistos ou agenciados, né, pelos militares durante as torturas. Então, são temas assim nada leves, são bem pesados, mas eu acho importante a gente trazer à tona todo esse peso, né? Toda essa importância do que foi a luta contra a ditadura, né? E toda a barbaridade que se deu também pelos sujeitos que resistiram a isso, né? Então, basicamente, eu tento enxergar esse discurso
militar, né, que se instaurou durante o golpe, já era gestado, para usar o termo de maternidade, né, desde antes, né, de 64, que era um discurso conservador, né, politicamente, e em termos de valores sociais também. Então, a gente fala de conservadorismo, de repressão no sentido político tradicional, com os atos institucionais, né, com os decretos, com a própria doutrina de segurança nacional, inimigos internos e tudo mais. Mas essa questão macropolítica, né, ela também se articula com as questões micropolíticas, que seriam essas questões mais especificamente do controle sobre a vida dos indivíduos, né, sobre quais formas de vida são possíveis, né, quais formas de vida são desejáveis e quais modelos de cidadãos e cidadãs o regime militar colocava como válido, né? Então, em suma, as vidas, né, que importavam e as vidas que eram passíveis de sofrer sanções, torturas, mortes, extermínio e tudo mais, violações de direitos humanos de forma mais ampla, né? Então, procuro fazer essa relação entre as macro e as micropolíticas, né, de como essa repressão ela era sentida não só do ponto de vista institucional, das leis e tudo mais, dos decretos, mas também no cotidiano, né? Até numa decisão de ser mãe ou não. Então, nesse capítulo, né, relações de gênero e política e a relação com a maternidade, eu falo que o regime militar tinha uma visão, e não só sou eu, né? Assim, tem toda uma bibliografia que me ampara para falar isso, né? O regime militar ele trazia essa visão conservadora, né, de família, né, que hoje em dia está sendo também muito defendida, né, esse retorno aos valores tradicionais, enfim, cristãos, tudo mais. Então, era um modelo de família no qual a maternidade tinha uma função central, né? A gente sabe que, para além das questões de trabalhar a emoção de ser mãe, né? Aquela questão da relação de amor incondicional, né? De que a mulher nasceu para ser mãe, que é um destino biológico. Então, essas questões, elas são naturalizadas, mas elas têm um discurso político, né? Existe uma intenção para fazer com que o espaço das mulheres seja o espaço do lar, seja o espaço do cuidado com o outro, e o cuidado de si acaba sendo em segundo plano. Então, durante a ditadura, quando as mulheres optavam por fazerem parte das organizações, né, optavam por estarem nas ruas, optavam por saírem às ruas, por protestarem contra a ditadura, se filiarem a partidos políticos clandestinos, a organizações políticas clandestinas, elas já estavam ali destoando um pouco do que se espera, né, da figura das mulheres, ou do que se espera que uma mulher honesta, direita, centrada, faça a partir de um viés conservador e autoritário. E aí, quando elas faziam isso grávidas, né, já tem um peso muito maior, né? Durante as minhas entrevistas, né, vou citar de novo a Helena, porque foi o que me deu o start para eu pensar isso, né? A Helena fala que quando ela foi, a segunda vez que ela foi presa, o filho dela já tinha nascido e já estava sob os cuidados da família materna. E aí ela fala que a acusação do procurador é toda porque ela era uma mulher mãe e estava lutando contra a ditadura, né? Ela afirma até que ele não faz uma acusação política no sentido da ação dela enquanto militante, né? Mas ele afirma que ela era uma mãe desnaturada, que era ela para estar em casa, cuidando do filho, cuidando do marido. Eles não acreditaram que ela era casada, porque uma mulher casada não ia estar na guerrilha do Araguaia, não ia estar pegando em armas, né? Então, a gente percebe que a política está envolvida nesses discursos, né? Do que é ser mãe, do que é ser mulher, de todo o papel que se espera que a mulher desempenhe, né? Na sociedade, ao longo da vida, e também quando ela se torna mãe, né? Quando ela opta por ser mãe ou quando ela é mãe. Então, a partir disso, eu tentei enxergar, né, essa política sobre o corpo da mulher militante, sobre a vida, né, sobre a gestão da vida, e aí eu vou beber muito da perspectiva Foucaultiana, né,
eu utilizo muito Butler, que bebe muito dos escritos de Foucault, né? Então, questões sobre biopolítica, sobre gerenciamento de vida, né? Acho que podem ser muito eficientes. Estou desenvolvendo essas ideias agora, né? Assim, ainda. No texto eu apresento meus primeiros testes, assim, de meus primeiros ensaios sobre essas questões, mas são questões que eu estou atualmente lendo e trabalhando para desenvolver, para maturar, para apresentar para qualificação, né? Mas é basicamente isso, perceber como a noção de maternidade ela é discursivamente construída, né? Durante esse contexto de repressão, quais maternidades eram possíveis. Então, se a ditadura defendia a família, defendia a vida, defendia as crianças, né? Sempre aquele apelo do futuro da nação, tudo mais. Mas isso era num modelo muito específico, né? De cidadão, de vida, de maternidade, né? Que tinha um sentido ideológico de alinhamento com o regime, né? Quando essas mulheres elas contestavam, destoavam isso, né? Quando elas estavam grávidas, quando elas já eram mães, né? Quando elas participavam de movimentos contra a ditadura, aí então essa noção de maternidade e de defesa da vida como sagrada, ela já não mais existia, né? Porque as mulheres eram torturadas grávidas, e eles utilizavam esse discurso de que a mãe tem uma mãe incondicional pelo filho e deve proteger o filho de uma forma muito vil durante os interrogatórios, porque eles diziam que se elas não entregassem informações, eles iam matar os filhos, né? A própria Amelinha, que é uma das mulheres que tem muita expressividade, né? Nessa trajetória de luta, a Maria Amélia de Almeida Telles, ela fala que os filhos, Janaína e o Edson, foram muito novinhos, foram levados pelos militares, né? Foram sequestrados pelos militares e foram levados para ver os pais, né? Torturados, né? Então, o Edson acho que tinha 3, a Janaína tinha 4 ou 5 anos. Então, eram crianças muito novas e que foram colocadas numa cela onde os pais foram torturados, os pais estavam desfigurados, né? A Melinha diz que o Edson, criança, pergunta para ela por que ela estava verde e o pai azul, né? Se remetendo aos hematomas, né? Que eles apanharam tanto que ficaram desfigurados com hematomas no corpo inteiro. Então, essas questões, pretendo trabalhar também as questões sobre trauma, mas aí já é outro assunto. Mas o que eu acho importante frisar aqui nesse nosso encontro, né, que é o que eu apresento nesse capítulo, é justamente de que maternidade se falava quando se falava que o destino da mulher era ser mãe, né? Quais maternidades eram possíveis? Qual o sentido atrás da defesa da vida, né? Da defesa do cidadão, do modelo, né? De mulher ideal, de mãe ideal. São perspectivas políticas, discursivas, ideológicas também. E a partir do momento em que essas perspectivas não se enquadram no que eles pretendem reforçar politicamente, discursivamente, isso acaba sendo utilizado como uma desculpa, né, para que essas pessoas se sintam culpabilizadas, né? Então, a todo momento, as mulheres eram culpabilizadas se algo acontecesse pelos seus filhos, né? Era no sentido de, se você não entregar para a gente seus companheiros de organização, nós vamos matar sua filha, a culpa vai ser sua, né? Como é que você está aqui numa organização política clandestina e sua filha está em casa com a avó, né? Como é que você deixa os filhos sozinho? Então, eles também faziam esse jogo de transferir a culpa para as mães, né? De fazer com que elas se sentissem culpadas por algo que elas estavam assim optando, né? Então parece que quando a mulher é livre para optar pelo que ela quer, né? Para seguir pelo que ela quer, tem sempre uma sanção social aí. E é importante falar que o meu trabalho foca, né, em mulheres que são majoritariamente brancas, de classe média. Então, tem umas questões de raça e classe envolvidas, né, para trabalhar com isso, né?
e compreender que essa maternidade ela tem sido plural, né? Não se tem só uma ideia de maternidade, tem vários significados e várias ações e atuações dessa maternidade, né? E durante a ditadura ela era agenciada conforme o interesse também da política nacional, né? Então, se o interesse da política nacional era criar cidadãos em conformidade com as diretrizes do regime, essa família era defendida, essa criança era defendida. Mas a partir do momento em que essa família, né, destoava e essa família, o pai e a mãe, iam para a luta armada, ou iam para organizações de resistência clandestinas, de luta contra a ditadura, aí já era uma família que não se encaixava no modelo de nação, já não era mais uma família digna de proteção do Estado, né? E sim uma família que poderia, uma gestão da vida aí, que poderia ser facilmente escamoteada por violações de direitos humanos e tudo mais, né? E eu acho muito importante frisar que a maternidade é um ato político, né? Existe todo um construto do que é maternidade, toda uma noção política que se desempenha sobre a maternidade. Então, quando eu me deparei com isso, né? Fui fazendo entrevista e me deparei com mulheres militantes mães, eu fiquei assim, nossa, né? Existiam mulheres na ditadura que lutavam e grávidas, que foram torturadas grávidas, que tiveram filho na prisão, né, que amamentavam as crianças na prisão sob condições assim desumanas. Então é toda uma questão de compreender a maternidade também como um ato político, né? E acho muito curioso assim, para não ficar só na história triste, né? Que essas mulheres ressignificavam também as experiências que elas tinham na prisão. Então, é muito comum encontrar relatos de mulheres falando que a maternidade não as enfraquecia, né? Porque às vezes era um discurso das organizações falar que, de forma geral, aqui no Brasil, as organizações não incentivavam a união entre os militantes e nem a maternidade, porque seriam fragilidades, né? Então, era uma vida clandestina, você não falava o seu nome para as pessoas que você conhecia, né? Você saía de casa, você cortava vínculos sociais para que essa família não sofresse perseguições e ameaças, enfim. Então, a maternidade era vista assim como uma fragilidade, né, pelos militares também, de vai ser mais fácil torturar essa mulher mãe porque ela tem o instinto materno e aí ela vai abrir e vai falar o que ela quer, porque a gente vai ameaçar o filho, ela tem que proteger o filho, né? E a gente via que muitas vezes as mulheres ressignificavam isso, então elas resistiam a isso, né? Era questão de, não, eu tenho um filho, eu tenho uma vida que depende de mim, que eu tenho que defender, então eu não vou falar, né? Eu vou defender até o fim aqui, meu silêncio, meus companheiros, minha família, porque eu tenho um filho que depende de mim lá fora me esperando, né? Então, ao mesmo tempo que essa maternidade ela podia ser vista como um estado de enfraquecimento, ela também podia ser ressignificada, desculpa, como um aspecto de força, né? Como um aspecto de esperança ali, como algo, um destino que você tinha para aguentar tudo aquilo depois de sair da prisão, né? Se saísse da prisão. E também era um momento em que tinha uma solidariedade muito grande, né, entre as mulheres nas prisões onde as mulheres estavam detidas e sofriam torturas. Quando nascia uma criança, né, é muito comum esses relatos de solidariedade, elas se uniam para, enfim, costurar roupinhas, para se revezar nos cuidados com a criança, né, para cuidar da mãe e do bebê. Então era como se no meio de toda a morte, né, tivesse ali uma vida, e essas dicotomias entre vida e morte, a gente sabe que a sociedade moderna, né, elas são muito fortes, né? Elas marcam muito o pensamento moderno colonial. Então, era meio que uma centelha de esperança, né, assim, de vida que estava ali se gerindo, se organizando em contextos de morte, né? E basicamente é isso, acho que eu falei demais. Bom, Valeu. foi bem legal, eu acho que deu para as pessoas entenderem assim qual que é a tua pesquisa que está em andamento, né? E o que tem também nesse capítulo que está disponível online.
gratuitamente. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o link para o download, que está no repositório da UFSC. E hoje, então, é o nosso último episódio de 2020. Então, eu agradeço quem acompanhou a gente até aqui. Agradeço todas as convidadas que estiveram com a gente ao longo desses últimos meses, né, desde que o projeto estreou. E dizer para todo mundo que está assistindo que 2021 vem com novidades, nós já temos coisas no forno, então fiquem ligados no canal que ano que vem tem mais. Quem puder se inscreve, daí fica sabendo, né, recebe notificações. E se vocês gostarem desse vídeo, também curtam o vídeo para que ele chegue a mais pessoas. É isso, obrigada, Thaís, por estar aqui hoje. Feliz 2021. E a gente se vê. Obrigada, até a próxima. Até. Tchau, gente. Obrigada enfim, obrigada por estarem aqui, compartilharem, se forem compartilhar, por curtirem. Só queria frisar que tanto a minha pesquisa quanto o livro foram feitos com recursos públicos, né? Em universidades públicas, então é importante a gente defender ainda a educação pública. Em 2021 tá aí, espero que estejamos todos bem, nos encontramos logo no LEG. E é isso, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.